Olá, professores e amigos da Escola Bíblica. Obrigada por você estar aqui assistindo mais uma das nossas pré-aulas da classe de adolescentes. Eu me chamo Nayades e sou professora da Escola Bíblica aqui na Assembleia de Deus de Blumenau. Nós estamos aí na quarta lição do novo trimestre e esse trimestre nós estamos trabalhando com o tema Família Cristã. E hoje o tema da lição diz: Eu devo ser assim? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa natureza pecaminosa, né? Como ela influencia e o que ela faz na família, né? Eu coloquei no material, nos subsídios extras, você pode acompanhar no nosso site, algumas dicas de material que você pode utilizar nas suas aulas, né? O primeiro deles, e esse vídeo eu indico que você inclusive passe para os seus alunos, é um videozinho que você encontra no YouTube, eu coloquei o link ali para você acessar, se chama Falling Plates. Ele vai explicar o plano da salvação, né? Como se nós fôssemos pratos criados por Deus, perfeitos, mas em algum momento isso foi quebrado, o prato foi quebrado, né? Então é um vídeo bem emocionante, eu ainda assisti ele hoje antes de dar a aula, e eu acho ele muito legal e bem explicativo quanto ao plano da salvação e quanto ao que o pecado faz na vida do ser humano também, né? Então assista e, se der um vídeo curto de alguns minutos, passe para os seus alunos também. Outro material que eu queria indicar para vocês é um livro que se chama 4 Segredos que Seu Filho Gostaria de Te Contar. Ele, óbvio, é voltado para pais, né, como o próprio nome já diz, mas nós, professores, também temos o nosso dever. Nós somos quase como tutores dos nossos alunos, né? Fizemos, às vezes, o papel, inclusive, de família, de pai, mãe, né? Então, se você puder ler esse livro, ele é do pastor Douglas Gonçalves, é um livro bem bacana, eu já li ele e presenteei, inclusive, uma família que tinha filhos adolescentes, e é um livro bem legal porque são algumas perguntas, algumas coisas que às vezes os adolescentes, os jovens têm dificuldade de falar com seus pais, né, ou fazer para os seus pais algumas perguntas difíceis, algumas coisas difíceis de falar, né, para quem é o seu pai ou sua mãe. Então esse livro ele vai falar, é um livro que conta mais ou menos a perspectiva de um jovem ou adolescente. Então é um livro bem legal e eu indiquei ele para essa aula porque ele vai falar justamente disso, assim, de alguns pecados, de algumas coisas que os adolescentes têm dificuldade de lidar e que às vezes o pai, a mãe, a família pode auxiliar de uma forma melhor, né? Pode tentar compreender melhor o adolescente. Então, se você puder, é um livro baratinho, você encontra na internet aí por 15, 16, 19 reais. Então, é um material que você pode adquirir e que não vai servir só para essa aula, mas você vai ver que vai servir para todas as suas aulas, né? Para a sua visão de como lidar com os adolescentes. Esses são os materiais que eu coloquei como dica, né? Se você tem algum livro em casa, uma revista, alguma reportagem, algum material da internet, não deixe de ler, né? Esse material que a gente traz para vocês, ele é um material básico, né? A revista traz materiais muito básicos também. Então a gente precisa expandir o nosso conhecimento, a gente precisa se inteirar bem daquilo que a gente está falando para que aquele assunto entre primeiro no nosso coração, na nossa mente, e daí sim a gente poder passar para os nossos alunos, né? Então, aí invista em livros, invista em materiais e não se limite a só a lição. Eu trouxe 2 dicas de dinâmica. Preciso confessar que eu achei um tema um pouquinho difícil de encontrar dinâmicas que pudessem ser aplicadas a adolescentes. Algumas que eu encontrei, o que eu pensei eram muito infantilizadas, enfim. Mas essas 2, elas vão retratar bem como funciona o pecado. Então você pode selecionar uma das 2, ou se você tiver alguma outra dica e dinâmica, inclusive comente aqui no nosso vídeo, deixe aí dicas para os outros professores que assistem, né? A primeira dinâmica que eu trouxe para vocês, ela é bem simples e ela funciona mais ou menos assim. Você vai pegar um papel e escrever nele a seguinte frase: é pecado ficar em pé quando todos estão sentados. Não faz muito sentido, mas de acordo com a dinâmica vocês vão entender.
Esse papel é importante que ninguém veja, nenhum dos seus alunos. E você vai pedir para que todos se sentem, fiquem sentadinhos na sua cadeira. E vai pedir para que um dos seus alunos, escolha alguém aí, fique de pé. Aí você vai vendar os olhos daquele aluno, né? Então ele não vai estar vendo a frase, não vai estar vendo o que você vai estar fazendo. Depois que você vendou, você vai mostrar essa frase para os outros alunos. Então você ali traçou o que é o pecado. O pecado é estar em pé. Não estar no pecado é estar sentado. Você também vai sentar, né? E você vai pedir para o seu aluno que está de olhos vendados, perguntar para ele, você acha que você está pecando nesse momento? E ele provavelmente vai dizer, não estou pecando. Você tem certeza que não está pecando nesse momento? E ele vai dizer, não, com certeza, eu não estou fazendo nada, estou aqui de olhos vendados. E aí você pode tirar a venda dele e mostrar essa frase. Então, de acordo com a sua lei, com a sua regra, ele estava em pecado sim. E aí você vai poder fazer uma aplicação, dizendo que aquela pessoa vendada representa a humanidade. Nós nascemos pecadores, nós somos pecadores. E a única forma de nós tirarmos essa venda do pecado, essa venda que não nos entender o que fere a palavra, a vontade de Deus, é o sacrifício de Jesus na cruz. É através dele que a venda cai, que as escamas dos olhos caem, e aí a gente passa a ter salvação e uma nova perspectiva de vida. E a partir disso, que a gente reconhece, que a gente tem a palavra de Deus para saber o que é pecado e o que não é, então a gente tem que tomar uma atitude, né? E aí você pode perguntar para o aluno que estava de venda em pé, né? E agora, o que você vai fazer? Se você sabe que estar de pé é simbolicamente pecado aqui nessa sala, o que você vai fazer? Muito provavelmente ele vai pegar e vai sentar. Então, você pode dizer que é isso mesmo que nós devemos fazer, né? Nós precisamos nos arrepender e mudar de atitude, né? Tomar uma decisão de não cometer mais aquilo que a gente estava fazendo. Uma segunda dinâmica que eu trouxe para vocês também é muito simples. Você vai precisar de um copo, né? Esse copo, que ele seja transparente, pode ser de vidro ou de plástico, enfim, não tem problema, mas que ele seja transparente, que as pessoas vejam o que tem dentro dele, né? Então, esse copo vai representar a nossa vida, o nosso coração. E você também vai precisar de algumas pedras pequenas que caibam dentro desse copo, que vão representar os nossos pecados. E também vai precisar de água, uma jarra com água. Essa água vai representar o amor de Deus. Vai precisar de uma bacia para que você não molhe a sua sala toda. E uma pinça, um pegador de gelo, alguma coisa que você consiga tirar aquelas pedras de dentro do copo. Então você vai mostrar aquele copo vazio para os seus alunos. Vai explicar que esses somos nós quando Deus nos criou, perfeitos, prontos para receber o amor dele. Nós éramos limpos, purificados e Deus nos encheu do amor dele. Então você vai derramar água naquele copo, né? Nós vivíamos em plena comunhão com ele, nós não tínhamos nada de ruim em nós, né? Só que a partir da decisão de Adão, do pecado de Adão, então aquela natureza má, os pecados começaram a fazer parte da nossa vida, começaram a sujar o nosso coração, né? Então você vai colocando pedras dentro daquele copo e o amor de Deus, que é a água, vai saindo. E você pode inclusive dar nomes às pedras, aos pecados, né? Então a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve corrupção, houve morte, houve mentira, houve traição, enfim, você vai falando aí os pecados que vieram à sua mente, que forem aplicados à sua turma também, né, à sua classe. E esse copo que era perfeito, que era para receber somente o amor de Deus, está cheio do amor de Deus, agora está cheio de pecado. Só que a boa notícia é que Deus nos amou tanto que fez com que o seu Filho fosse nosso Salvador, morrendo por nós e ressuscitando. Então, apenas o próprio Deus é capaz de remover o nosso pecado. E aí você pega aquela pinça que representa o amor de Deus, representa o ato de Jesus na cruz de salvação. Você vai pegar aquela pinça e vai tirando as pedras, né? E agora que aquele copo já não tem mais pedras, o que a gente vai fazer?
vai enchendo ele do amor de Deus. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, Deus nos limpa de todo pecado e a gente precisa diariamente estar sendo preenchido, buscando ser preenchido do amor de Deus, da sua verdade, né, da sua graça. Essa é uma outra dinâmica que você pode aplicar também aos seus alunos. Pois bem, vamos para a nossa lição. A gente precisa entender com essa lição qual é a ligação entre pecado e família, né? Porque a lição do trimestre fala sobre família. E eu acho muito interessante você colocar para os seus alunos que, como nós somos seres humanos, pecadores, o pecado, a nossa natureza má, ela influencia em toda a sociedade. E principalmente na nossa família, porque a nossa família é o núcleo onde a gente mais convive, né? Onde a gente tem mais contato. Então, nosso pecado, ele reflete prontamente na nossa família, né? A nossa família é a que mais sofre por causa do pecado. Inclusive, a gente pode entender que o inimigo, ele luta justamente contra as famílias, né? Colocando empecilhos nas famílias para que elas se dissolvam. Porque a família é a base da sociedade. Então, quando uma família é desestruturada por causa do pecado, as coisas realmente tendem a ir muito mal. A sociedade sofre, todos os grupos sofrem, né? E, inclusive, os adolescentes, as faixas etárias acabam tendo reflexo disso, né? Se tem pais que não são tão presentes, que não dão tanto amor, o adolescente com certeza vai ter atitudes, né? Vai florescer nele atitudes que não floresceria se ele tivesse um lar que fosse adequado, um lar que reinasse o amor, né, em que o pecado fosse tentado, pelo menos, ser extinguido, né, onde caminhasse na vontade do Senhor. Então, essa é a ligação entre a nossa lição de hoje com a lição do trimestre, né? O pecado, ele destrói a família, né? O primeiro tópico da nossa lição vai fazer a seguinte pergunta: toda pessoa é má? Nesse tópico, você pode trabalhar a questão da criação, né? Então, você vai explicar para o seu aluno como aconteceu a criação. Deus criou o homem e a Bíblia diz que criou a sua imagem e semelhança. Então, isso quer dizer que a gente tinha características do próprio Deus, né? Deus compartilhou com a gente a sua própria natureza, né? Não divina, nós não somos deuses, mas somos criaturas. Na criação nós nos tornamos criaturas perfeitas dele para viver plenamente com ele, em comunhão, em amor, enfim. Só que essa imagem e semelhança, essa plenitude, essa comunhão, essa perfeição, ela foi rompida pelo pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e eles representam toda a humanidade, né? Se fosse eu ou você ou nosso aluno lá no Éden, faria a mesma coisa, porque nós somos seres humanos, né? E então, a partir disso, essa imagem ficou ofuscada, né? Ficou embaçada. A partir de agora, a gente já não tem mais a plena comunhão com Deus, já não vivemos para cumprir aquilo que Deus nos designou antes. E isso traz diversas consequências, né? E uma delas é que todo ser humano, quando ele nasce, ele já é um pecador, né? Não importa a raça, não importa a idade, não importa onde vive, não importa se tem boas atitudes ou não. A palavra de Deus nos diz que a partir do momento que Adão pecou, todos nós herdamos esse pecado e herdamos essa natureza pecaminosa. Então, sim, a pergunta é: toda pessoa é má? Sim, todos nós, igualmente, somos pecadores que necessitam completamente da graça do nosso Deus, da salvação de Jesus. Então, às vezes a gente tem muito essa questão, e talvez os seus alunos até perguntem para você: mas eu faço tudo direitinho, eu não faço, tento fazer as tarefas da escola, tento ser um bom aluno, tento ser um bom filho, mas isso não quer dizer nada, porque
se você olhar para dentro de você, os seus impulsos, aquelas outras coisas que as pessoas fazem, que ninguém mais vê, tudo isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, sim, todos nós somos pecadores. Só que a boa notícia de tudo isso é que quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos limpar do nosso pecado, mesmo que a gente não se torne anjos ou pessoas perfeitas, porque a gente continua sendo ser humano, Jesus prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo. Ele seria o nosso auxiliador, o nosso companheiro, alguém que vai estar com a gente nas maiores batalhas, todos os dias da nossa vida. Então, o legal de tudo isso é que nós não estamos sós no nosso processo de santificação, na nossa luta contra o pecado, né? Lembre o seu aluno de que ele tem acesso ao Espírito Santo, que pode auxiliá-lo na sua caminhada. Então, quando a gente está sofrendo tentação, quando nós estamos enfrentando alguma batalha, a gente pode recorrer a Ele, pedir que Ele nos ajude, e a palavra de Deus nos diz que Ele faz isso, Ele tem poder para isso, para nos convencer do pecado, para nos livrar do caminho mau. Basta a gente buscá-lo e acessá-lo, né? Porque Ele já vive em nós, no nosso coração. Então, nós não estamos sós na luta contra o nosso pecado. E a partir disso, então a gente entende também, e é o terceiro tópico, que a gente precisa fazer escolhas, né? Não basta a gente ser salvo por Jesus, né? Lembrar, acreditar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, saber que o Espírito Santo está conosco todos os dias, mas se a gente não tomar a decisão de fazer novas escolhas, né? De mudar o nosso caminho, de mudar o rumo dos nossos passos, né? Então, se eu identifiquei, como lá na dinâmica da cadeira, de estar sentado ou em pé, eu identifiquei que o pecado era estar em pé, né? Que isso é pecado. Então, o que eu vou fazer a partir do momento que eu sei aquela verdade, que eu sei que aquilo é pecado? Eu preciso mudar de atitude, preciso fazer uma escolha, preciso realmente batalhar para não viver o pecado. Então, a gente também tem a nossa parte nisso, né? Não é Deus que faz tudo de uma hora para outra, mas nós precisamos tomar a decisão, né? A decisão precisa partir de nós, de eu não quero fazer isso, eu vou lutar contra isso. Se eu pecar, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, o Espírito Santo vai me ajudar, mas eu não quero mais cometer aquele mesmo pecado. Eu caí aqui e é aqui que eu caí. A partir daqui, eu vou continuar o meu caminho sem cair naquele mesmo buraco, né? Então, essa é uma escolha que cabe a nós, como seres humanos. E eu coloquei um tópico extra ainda, falando assim, como a gente pode vencer o pecado. Eu gosto muito de coisas práticas, né? Às vezes a gente fica ensinando, falando um monte de coisa, mas que são coisas boas, são verdades, mas às vezes, principalmente para os adolescentes, eles precisam de coisas práticas, coisas que eles possam fazer, coisa que eu entendi isso e agora o que eu faço. A gente precisa dar direcionamento para eles, né? Muitas vezes eles não conseguem, por si só, pegar essa ideia e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Então, coisas práticas que a gente pode fazer, que o seu aluno pode fazer para vencer o pecado, né? A Bíblia, ela oferece alguns recursos, né? Ela apresenta alguns recursos. E, mais uma vez, como na lição do trimestre passado, Jesus pode ser o nosso grande modelo, né? Ele veio para a Terra como ser humano, ele abriu mão de toda a sua glória, da sua divindade, né? De todos os seus poderes para viver como nós, como ser humano nessa Terra, para nos deixar exemplo. Então, ele, como ser humano, venceu o pecado. Ele em nenhum momento pecou. E isso nos mostra um padrão e um processo que a gente deve viver de santificação. A gente nunca vai ser igual a Jesus, mas nós precisamos trilhar esse caminho para que o dia que Ele voltar, o dia que a gente for morar com Ele no céu, então a gente realmente já tenha traçado aquele caminho, né? A gente precisa se preparar para o céu, precisamos nos preparar para a perfeição que vai haver no céu, né? Nessa terra é muito mais difícil,
Mas como eu já falei, a Bíblia nos apresenta algumas ideias, algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Seguindo o modelo de Jesus, a primeira ideia que a gente pode ter é a frase que Jesus diz: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então a gente pode ver na nossa sociedade que a gente vive um tempo de muito eu, assim, né? As pessoas estão se preocupando muito com elas mesmas. É uma individualidade, um egoísmo, né? Não importa se eu estou prejudicando alguém, mas se eu me der bem, tá tudo certo. E Jesus nos mostra que o Evangelho traz um padrão completamente diferente, né? Ele mesmo, ele passou por muitos sofrimentos, por tentações. Na hora da sua morte ele teve medo. Ele sofreu tanto que o seu suor era como gotas de sangue, né? Então isso demonstra que ele era um ser humano também, que ele também tinha medo, também tinha dor, né? Só que ele faz uma oração a Deus: olha, que não seja feita a minha vontade, sabe? Por mim, pela minha humanidade, eu deixaria isso, eu não passaria por esse momento de aflição. Mas eu não quero que a minha vontade seja feita, mas a tua. Então, às vezes, quando nós recebermos propostas, quando nós estivermos sofrendo algum tipo de tentação, que às vezes vai ser até muito bom pra gente, vai nos trazer prazer, vai trazer uma alegria momentânea, mas nós, como Jesus, devemos tomar a decisão: não seja a minha vontade, não prevaleça o meu prazer, não prevaleça as minhas alegrias momentâneas, mas prevaleça na minha vida a tua vontade, Deus. E a gente pode saber, ter certeza, convicção de que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. Às vezes ela nos priva de algumas coisas, mas no futuro, aquela decisão, aquela atitude de dizer não, sabe, de ir contra o pecado vai valer a pena, né? Nós vamos evitar consequências ruins, nós vamos viver em comunhão com Deus, nós vamos ter a nossa mente livre, liberta, porque nós conseguimos vencer o pecado. Então vale a pena fazer a vontade de Deus. Uma segunda dica, ideia, é usar a palavra como a nossa arma. A palavra de Deus, ela contém as verdades para a gente seguir, né? Ela delimita o que é pecado, o que não é. Ela nos dá dicas de como agir, do que não fazer também. Então, como Jesus, que quando foi tentado lá no deserto por Satanás, ele usou a palavra de Deus, ele usou a Bíblia para confrontar, para dizer que não, para mostrar que Satanás estava errado. Ele tinha tanta convicção na palavra de Deus que ele conseguiu vencer aquelas tentações baseadas na palavra, né? Então, quando nós estamos baseados na palavra, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós temos versículos memorizados, quando a palavra de Deus faz parte do nosso dia a dia, fica muito mais fácil vencer o pecado. Porque quando eu chegar numa situação de tentação, numa situação de pecado, vai passar pelo filtro da palavra de Deus, que já vai estar no meu coração, e eu vou estar ligada, né? Isso aí não está certo, isso aí não é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que isso não está correto, que eu não devo seguir esse caminho, que esse caminho leva à morte, que tem consequências para esse pecado. Então, quando eu estou firmado na palavra, quando eu tenho ela penetrada na minha vida, quando eu tento viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, a nossa vida e a nossa luta contra o pecado é muito mais fácil. E também outra ideia é a questão da oração, né? Quando nós oramos, nós conseguimos expressar para Deus as nossas fraquezas. Como eu falei, nós continuamos sendo humanos, né? Todos nós, não importa, não é só os nossos adolescentes, todos nós temos os nossos pecados, temos as nossas tentações e fraquezas, né? Mas é na oração que a gente consegue expor isso para Deus, mostrar para Deus aquilo que a gente está sentindo, mostrar para Deus as nossas fraquezas, mostrar a Ele que não é fácil lutar contra o pecado. E também é nos momentos de oração que a gente recebe consolo, conforto dele. É nos momentos de oração que Deus fala com a gente, que Deus nos dá um direcionamento, mostra o que fazer naquela situação. Então, pode ter certeza, uma pessoa que tem uma vida de oração,
ela consegue muito mais facilmente vencer o pecado. E, por último, a última dica prática para vencer o pecado é a comunhão. Porque quando nós estamos juntos, a gente é muito mais forte, né? Então, a gente precisa cultivar isso na nossa classe, nas nossas vidas mesmo, a questão de comunhão, de compartilhar, de se confessar, né, de auxílio mútuo. Então, fale para o seu adolescente, incentive ele a ter pessoas, é claro, pessoas que sejam capacitadas, pessoas que possam dar um bom direcionamento, né, para que procure pessoas para se confessar, procure pessoas para conversar. Quando você consegue dialogar com uma pessoa, você vai perceber que ela vai ter às vezes algo para compartilhar em relação àquilo. Às vezes ela vai ter vivido uma experiência muito parecida com a sua e vocês vão poder se ajudar. Às vezes até no grupo, né? No grupo de adolescentes, quando você estimula a comunicação, o bate-papo, a confissão no grupo, isso, claro que tem que ter muito cuidado, né, para o que vai ser falado e de que forma vai ser tratado isso, mas a vida em grupo, em comunhão, ela nos auxilia, porque a gente vê o exemplo do outro e quer seguir aquilo, ou vê um exemplo ruim também, que alguém passou e teve consequências, e você não vai querer viver a mesma coisa que aquela pessoa, você não vai querer quebrar a cara igual a ela. A Bíblia fala que confessando os nossos pecados, a gente alcança perdão. E não é que as pessoas podem nos perdoar, mas a gente colocou para fora. Então Deus tem acesso àquilo, Deus tem acesso, a gente dá acesso a alguém saber aquilo, a gente abre o nosso coração. E é quando a gente abre o nosso coração que Deus pode nos curar, nos libertar, nos perdoar. Então a vida em comunhão é com certeza uma grande ferramenta na luta contra o pecado. A minha aula é essa, eu espero que você tenha gostado, que você pegue aí algumas dicas, né, para aplicar na sua aula, que a sua aula seja ótima, que os seus alunos entendam o peso que o pecado traz, que eles realmente tomem a atitude de querer lutar contra o pecado e que você, professor, nós professores, sejamos instrumentos de Deus para auxiliar os nossos alunos nessa batalha. A fase da adolescência é uma fase muito difícil, de muitas descobertas, muitas oportunidades, em que escolhas vão fazer a diferença para o resto da nossa vida. Então nós precisamos estar atentos e dispostos a auxiliar os nossos alunos. Assista às próximas aulas, compartilhe esse vídeo, comente, diga o que você achou e nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigada, Deus abençoe.